Boa noite, irmãos. Mais uma vez, mais uma sexta-feira, estamos aqui para darmos início ao nosso culto de estudo bíblico, falando sobre hoje um conteúdo resumido em Segunda Reis, alguns tópicos que vamos ver aqui. E é um prazer estar entrando na casa dos irmãos, poder estar em comunhão nessa noite, apesar de distantes fisicamente, mas certamente com o mesmo espírito, ligados em comunhão no mesmo espírito, Isso é muito bom, essa oportunidade que temos na noite desse dia, de poder estar com os irmãos e poder desfrutar, da palavra de Deus em comunhão, aqui nessa reunião de vídeo com os irmãos. Vamos orar, vamos pedir a Deus orientação nesse momento a respeito disso e agradecer também por essa oportunidade. Deus maravilhoso, mais uma vez viemos diante de Ti para agradecer a Ti por essa oportunidade maravilhosa de poder estar em comunhão com os meus irmãos através de vídeo, Senhor, mas num só Espírito, Pai, podendo compartilhar dos Teus ensinamentos, da aprendizagem da Tua palavra, do alimento que precisamos para nos manter fortes, firmes diante de Ti. Abençoa cada um de nós, porque dependemos de Ti, abençoa as nossas famílias, fortifica-nos, Senhor, na Tua palavra, que é a verdade. Obrigado por essa oportunidade, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar sobre esse conteúdo resumido de Segunda Reis, o ministério dos profetas, tanto de Eliseu quanto de Elias. É um ministério muito importante, falando aqui essa parte que começa de Segunda Reis 1, ao 29, não é isso? Vai falar sobre, essa sessão introdutória fala sobre essa narrativa dos profetas, quão importantes foram os profetas com esses ministérios aqui no povo de Israel. Eles levaram, os povos levaram o povo de Israel conduzindo, a palavra de Deus até o povo de Israel, orientando os reis, rogando a Deus aqui no segundo ponto. O profeta Eliseu, ele vem trazendo, por meio do ministério do profeta Eliseu, o Senhor guiou Israel, fazendo-o triunfar sobre os seus inimigos, os moabitas e os arameus. Deus mostra por intermédio de Eliseu que ele também é Senhor de todas as nações e que molda os seus destinos, ao passo que o Senhor atendeu a necessidade específica do seu povo. Então, ele move os outros povos, sim. Ele move as outras pessoas, sim, para abençoar o seu povo. E aqui nós vemos isso concreto na história de Israel, através dos profetas, dos ministérios dos profetas. O Senhor, a gente vê o Senhor moldando, o Senhor orientando os reis, essa fase tão decadente, do povo de Israel, mesmo se afastando, Deus mandava os profetas para orientar, para moldar eles, e nesse meio desse tempo todo aí, ainda eles desfrutam da bênção do Senhor, tendo vitória sobre os seus inimigos, sobre os povos inimigos que estavam ali em volta deles. E depois, no declívio, e destruição de Israel, a segunda parte do livro, que é do capítulo 9, do 1 até o 41, ele vai falar sobre a decadência do povo, quando o rei de Israel, Jeroboão, ele vai tomar esses 10 reinos e vai transformar, o reino em um reino idólatra, e implanta essa idolatria por medo, por, quem sabe, egoísmo, por sentimentos que realmente não vieram da parte de Deus. E assim ele, por medo do povo, subir até Israel, do povo das 10 tribos, subir até Jerusalém,
né, para adorar no templo. Ele vai e cria, né, bezerros de ouro e implanta um ao norte de Israel e um ao sul de Israel, né, e aí implanta esse culto idólatra, né, e incentiva o povo à idolatria, e isso tem um custo muito alto diante de Deus, né? Vamos ver no próximo bloco. Continuando aqui nesse segundo bloco, né, nós vamos ver que a segunda parte do livro descreve a deteriorização eventual, né, o colapso do reino de Israel, reino do norte, sobre o peso de seu paganismo religioso, como eu disse, e lutas políticas internas. A dinastia de Jeú limpou Israel de seu baalismo, né, adiando a execução da ira de Deus, desculpe, né? Aqui nós vamos ver que Jeú limpou do baalismo, tirou os templos de Baal, quebrou tudo, né? Jogou por terra, matou as pessoas que adoravam Baal, os sacerdotes todos, mas depois, mais tarde, né, vem Jeroboão e constitui esse outro culto paganismo, né, ao paganismo e idolatrias, e aí Deus se ira, né? O clímax da narrativa é o capítulo final desta sessão, que explica por que Israel não sobreviveu, né? Por causa de quê? Por causa da desobediência aos termos da aliança de Deus. Israel escolheu a morte, como diz lá em Deuteronômio, né? Escolha para que vivas, né? Mas ele escolheu a desobediência e houve morte, né? Por quê? Porque ele instituiu. Aqui eu fiz algumas observações, né? Jeroboão tinha medo que o povo fosse para lá, como eu disse, para adorar no templo em Jerusalém, né? E que acabasse se afeiçoando, né, a Roboão, que era o rei, o filho de Salomão, e acabasse seguindo a Roboão e viesse a trair Jeroboão. Então Jeroboão tinha medo, né? E acabou por instituir, né, esses cultos para não deixar o povo ir lá, para não deixar, para separar o povo. E Deus não falou isso com ele, não foi essa a ordem de Deus a Jeroboão. Apesar de Deus falar que ia dividir o reino e dar 10 partes a ele, Deus não falou para ele deixar, né, não deixar o povo ir a Israel, a Jerusalém, ao templo, para adorar ao Senhor, né? Então aí ele veio e fez esse templo, né, lá embaixo, instituiu esse culto pagão, qual ele ia à frente desses novos deuses, que eram esses bezerros de ouro. Depois ele constituiu dias para deuses, de oferenda a esses deuses, né? Totalmente um paganismo total. Isso trouxe a ira de Deus sobre Israel. E com tudo isso entregou Deus, entregou Israel para ser cativo, né? Se irando com tudo isso. Entremente a graça de Deus, né? Os descendentes de Davi, ele continua ainda segurando a Judá. Apesar da contaminação que Judá teve, porque houve uma mistura, né? Houve uma mistura, certo rei, né, Josafá, ele tomou parentesco com o rei Acabe de Judá, e acabou que houve um pouco dessa contaminação, dessa idolatria com Judá, né? Mas ainda bem que depois surgiram reis, né, com um sincero coração diante de Deus em Judá, e abreviou a ira de Deus sobre Judá 100 anos depois. 100 anos, né, que Deus adiou a queda de Judá por amor a esses reis que tentaram acertar, que acertaram, que tentaram fazer a vontade de Deus, né? Aqui está Amazias, Josias, né, Ezequias, homens que tentaram fazer a vontade de Deus, que buscaram fazer a vontade de Deus. Então foi adiado esse cativeiro de Judá, mas Israel já tinha ido. E aí Judá ficou ainda 100 anos
para depois ser entregue na mão da Babilônia. Israel já tinha sido entregue na mão da Assíria, né? E era cativo a Assíria, né? Teve aquela mistura toda que fez toda essa distinção entre Samaria e Jerusalém, né? Entre o povo de Samaria e o povo de Jerusalém, né? Que tinha lá, como a gente vê lá na parábola, né? da mulher, né? Uns dizem que adorar no templo, outros dizem que em Samaria, e essa divisão desse povo de Deus. Por quê? Porque houve essa contaminação de Israel e Jerusalém, Judá continuou fazendo a vontade de Deus, mas de uma forma depois, todos os dois foram levados cativos. E houve um grande prejuízo para o povo de Deus, a desobediência, à aliança que Deus tinha com eles. Nesse terceiro bloco aqui, nós vamos lembrar sobre, eu falei já uma introduçãozinha no segundo, falando sobre a sobrevivência e últimos dias de Judá, a reforma religiosa de Ezequias, né? Fez renascer a esperança em Judá. Essa reforma foi depois renovada por Josias, como eu disse, né? Contudo, esse mesmo período testemunhou o surgimento do mais ímpio de todos os reis de Judá, né? Então surgiu um novo rei, e o mais ímpio deles, Manassés, né? Então a gente vê que esse rei fez muitas coisas erradas, levantou postes ídolos para tudo quanto é lado, né? Queimou filhos, até os seus filhos ele ofereceu como sacrifício a deuses pagãos, queimando esses filhos. Até isso ele fez, né? E aqui, ó, os intérpretes concordam em dizer que foi graças a essa renovação espiritual que o reino do sul, né, a reforma que Josias e Ezequias fez, que o reino do sul sobreviveu cerca de 100 anos mais que o reino do norte. Como eu disse, demorou, o reino do norte foi levado cativo, que é Israel, né? E depois demorou mais 100 anos, devido a essas reformas que esses dois reis fizeram, né? Um bom governo, buscando saber o que Deus queria para a nação, buscando agradar a Deus, tirando os postos ídolos, limpando os templos, né? Limpou o templo, porque esse Manassés aqui, ele fez muita coisa errada, ele instituiu muitos deuses, ele serviu muitos deuses pagãos, colocou postes ídolos dentro da casa do Senhor, dentro do templo, e fez muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Mas veio Josias, veio Ezequias, e pôde fazer o que era agradável a Deus, né? Então ele limpou-os, mas isso aplacou um pouco a ira de Deus, mas não foi por completo, né? Não foi por completo. Deus só retardou, né? Por causa dos pecados vergonhosos de Manassés, Jerusalém caiu sobre o julgamento final de Deus e o povo foi expulso da terra. Como eu disse, o governo desse Manassés aqui levou o povo a ser expulso da terra, né? Ser levado cativo pela Babilônia, né? E lá sofreram dura cerviz lá, né? Foi aonde que surgiram lá Daniel, seus amigos, né? Que puderam despontar ali naquele momento, o profeta Ezequiel também, e aí a gente vai ver Jeremias profetizando também nesse tempo. Então é interessante nós observarmos esses detalhes desse período. Então esse período foi um período em que houve sim, foi marcado com os reis de Israel pela idolatria de Jeroboão. Nós vamos ver aí na leitura que muitas das vezes, né, o rei se livrava de uma coisa ou outra, mas eles continuavam na prática da idolatria que Jeroboão tinha implantado, que foi o quê? A idolatria aos bezerros de ouro, tanto um ao norte quanto ao sul de Israel, um em Dan, né, e o outro do outro lado, tanto mostrando aí essa idolatria que foi implantada e o povo foi levando isso como verdade, como afastamento, e continuaram nessas práticas. Não quiseram buscar a Deus verdadeiramente, não foram mais ao templo, não buscaram em Jerusalém ouvir a voz de Deus e cultuar o Deus verdadeiro lá em Jerusalém. Continuaram nessa prática aí da idolatria, e como vimos aqui, ele implantou dias, né? Nós vimos hoje, nos dias de hoje, implantou dias para deuses pagãos, né? Faziam ali oferendas a esses deuses. E é interessante nós imaginarmos isso, né? Que o homem, ele ouve a voz de Deus, né?
ele é usado por Deus, mas em determinado momento ele se deixa levar pelos seus sentimentos, né, humanos, como foi o medo de perder o povo, perder a governança para Roboão, também perder a simpatia do povo para Roboão, né? É achar que ele estava indo para lá, que se ia se bandear, que eles podiam tirar a vida dele, enquanto Deus não tinha ordenado que ele fizesse isso. Deus tinha dado o privilégio a ele de governar sobre essas 10 tribos. Então, que nós fiquemos atentos aos nossos sentimentos e o que Deus manda. Nós precisamos fazer o que Deus manda e não o que às vezes sentimos, né, a nossa própria humanidade, sentimentos humanos, que realmente as coisas procedem do coração do homem e vai mal perante o Senhor. Amém? Que possamos estar observando isso. Vamos continuar nesse vídeo, né? Agora, essa parte falando sobre o que esses textos, o que esse livro que nós lemos pode nos acrescentar como mensagens para os dias de hoje, né? Nós vimos ali que, à ocasião, surgiram vários outros deuses, né? O povo de Deus, eles pegaram, né, as religiões pagãs, misturaram, né? E nesses dias nós vimos isso. Nós vimos uma pluralidade tão grande, né, de religiosidade, né? Tanta coisa que é nos oferecido, nós somos assediados tanto por isso, mas nós devemos pensar que devemos servir somente a um Deus. O Senhor Jesus falou sobre isso, né? Jesus nos advertiu para o fato de que ninguém pode servir a 2 senhores. Nós precisamos observar isso. Não sei aonde é que você está sendo assediado, qual o Deus que tem se manifestado para você, mas creia que só podemos ter um Deus, um Senhor, e esse é o Senhor Jesus, o nosso Deus, Jeová Rafá, Jeová que nos cura, que nos sara, Jeová que nos apresenta uma vida eterna através do seu Filho. Esse é o nosso Senhor, esse deve ser o nosso Senhor, não temos outro, né? Nós vimos aqui também com quem pegamos os conselhos, com quem nos aconselhamos, né? Vimos aqui que o filho de Salomão, Roboão, pegou conselhos com pessoas imaturas, jovens da sua idade, em vez de aceitarem conselhos de pessoas mais idosas, de pessoas mais sábias, ele foi a jovens que não tinham ainda maturidade para o aconselhar. Então, que nós possamos observar isso. Com quem nós estamos pegando conselho? Aonde quem é que está nos aconselhando? E precisamos observar se esses conselhos batem com a palavra de Deus. Tem embasamento religioso na palavra de Deus. Nós precisamos observar isso. Ele não observou isso. E acabou que foi trágico o seu fim, né? Houve uma distinção grande aqui do seu reino. Deus sempre manifesta a sua vontade, né? Aqui nós vamos ver que Deus, de uma maneira ou de outra, através dos profetas, ele vinha, manifestava a sua vontade para os reis, para o povo. Nós também temos que crer nisso, que Deus sempre manifesta a sua vontade. O Senhor continua falando a nós hoje por meio de servos, né, seus, de fatos históricos e por principalmente a sua palavra. Nós devemos observar como Deus tem chegado até nós, como a palavra de Deus tem nos orientado. O Senhor sempre vai se manifestar. O Senhor não há de se calar, porque os ouvidos estão atentos, os olhos estão atentos a nós. E continuando, né, nesse vídeo sobre as mensagens que servem para nós nos dias de hoje, aqui nós vamos ver também o ponto de que Deus, como Senhor da história, utiliza povos pagãos para castigar o seu povo. Nada do que acontece no cenário histórico pode, mais difícil que seja a sua interpretação, escapa ao seu controle soberano. Então Deus usou aquelas nações para castigar, para mostrar a Israel que ele estava no controle, né? Nós não sabemos como Deus vai agir, né, para nos processar, para que sejamos pessoas melhores, cristãos melhores, para que venhamos a acertar com a sua vontade. Mas sabemos que o Senhor vai agir. Como ele vai agir, nós não sabemos. Aqui, como história, nós vimos que ele usou, né, outros povos, mesmo pagãos, mas para usar como ferramenta para ensinar o seu povo. E Deus faz isso nos dias de hoje. Nos ensina das formas mais diversas que podemos pensar, né, ou imaginar, mas vai nos ensinar.
seja o que for, ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar a sua vontade. E também outro ponto aqui, né? Deus deseja mais do que boas intenções. Ele quer que mudemos de atitude e comportamento. Nossa fé deve ser mais do que uma simples verbalização. Nossa fé não pode ficar somente em palavras. Ela deve ser uma fé de ação, pois, como diz Tiago, a fé sem obras é morta. O despertamento verdadeiro leva à adoração de atitude, né, concreta, e não somente a bonitas afirmações. Como está sendo o nosso servir a Deus? Será que é só de verbo? Será que é só de palavra? Né? Nós não estamos realmente nos preocupando com as nossas ações. Nós vemos aqui também, né? O povo falava que servia a Deus, mas toda hora saía, não tinha um comprometimento com Deus. E é necessário que nós tenhamos um comprometimento com Deus, sim, de atitudes, de mudança de vida, demonstrar um caráter modificado, né? Com as nossas boas, além de boas afirmações, boas ações também. É necessário isso. Deus requer isso de nós, verdadeiros, que leve a adoração de atitude concreta e não somente bonitas afirmações ou manifestações de êxtase espiritual. O verdadeiro despertamento conduz a uma vida de mudança, mudança de comportamento. Nós não podemos ficar de blá blá blá. Não dá para ficar de blá blá blá. Não é tempo mais de ficar de blá blá blá, né? O Senhor requer de nós atitudes, um comportamento, um caráter segundo o seu caráter, demonstrando a nossa aliança, a valorização do nosso comprometimento com essa aliança. Nós precisamos nos mostrar comprometidos com o Senhor. Nós precisamos dedicar-nos realmente ao Senhor, sentirmos isso na nossa vida, né? As pessoas que estão ao nosso redor, o povo que está ao nosso redor, eles precisam ver isso. Eles precisam ver a nossa atitude realmente daquilo que falamos, né? Não podemos ficar só em palavras, nós precisamos ter atitude, né? Que esse ensinamento desse 1ª e 2ª Reis, né? Para os dias de hoje, eles possam ficar guardados no nosso coração, possamos ficar preocupados realmente com isso, com as nossas atitudes do dia a dia, né? Com o nosso comportamento do dia a dia, que não seja euforia, né? Que não seja um blá blá blá, né? Enquanto o Senhor não tá, as pessoas não estão vendo, tu está agindo de uma forma, né? Nós estamos agindo de uma forma, quando os outros estão perto, a gente age de outra, a gente fala de uma forma e age de outra, nada disso. Isso não vai enganar o Senhor, isso não basta para o Senhor. E dia menos dia virá a correção do Senhor sobre a nossa vida. Nós temos que pedir misericórdia, nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos, nossos maus comportamentos e pensamentos, né? Certo pensador fala que não importa que os pássaros voem sobre a sua mente, voem sobre a sua cabeça, digo, né? Mas que nós não venhamos a permitir que eles façam ninhos na nossa cabeça, né? Os nossos pensamentos, né, podem até vir, mas não permitamos em fazê-los, em concretizar aqueles maus pensamentos. Que Deus nos abençoe, nos fortifique a cada dia. Pense nisso, né? Guarde essa mensagem no seu coração para que possamos estar vivendo dias melhores na presença do Senhor, num comprometimento real ao Senhor. Amém? Fique com Deus, uma boa noite a todos, uma boa sexta-feira, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida através dessas palavras, em nome de Jesus. Acabamos aqui, né, mais um livro, né? 1ª e 2ª Reis. Agora vamos entrar em 1ª e 2ª Crônicas. Espero que os irmãos tenham gostado desses estudos, né? E agora também aqui eu espero os comentários dos irmãos, né? Como eu tenho dito, para acrescentar, né, esse estudo nessa noite, acrescentar a cada um. Eu posso aprender um pouco com vocês, vocês aprenderam comigo, cada um aprendendo um pouquinho, né, com as opiniões que vão ser dadas, né, com cada parecer que vão ser dados, aquilo que os irmãos aprenderam, né, e que ficaram arraigados no irmão, na mente do irmão, que possa acrescentar na vida espiritual dos irmãos. Ok? Que Deus nos abençoe e vamos para a próxima. Que os irmãos possam estar lendo, né, 1ª e 2ª Crônicas, para que nós possamos estar juntos
aqui comentando esses tópicos principais desses livros maravilhosos, livros do Senhor, que trazem vida, que nos limpa, como o Senhor disse, né? Nós estamos limpos pela palavra que Ele tem dito a nós, que Ele tem deixado para nós, possamos meditar, né, e sermos limpos por ela, né? Cada dia lendo um pouco mais e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, que nos dá vida, que nos dá sabedoria, né, para viver uma vida de integridade, de caráter na presença do Senhor. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.